Você já cumprimentou, você já deu boa noite, você já fez sua parte. Agora deixa eu cumprimentar vocês na santa parte do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe. Queridos, estamos então na 7ª semana do Seminário de Sabedoria. Eu acredito que o Senhor tem trabalhado esses cultos, né? Tem falado bastante conosco, temos aprendido bastante. Hoje não será diferente. Obreiros, sentem aí, quero todos sentadinhos aí, para podermos acompanhar bem atentamente. Hoje eu gostaria muito que você estivesse extremamente atento à palavra. Pessoal que anota, seja rápido aí, se não der tempo de anotar, depois na gravação você vai e confere o que faltou. E sempre é assim, tá? Não é, Juninho? Depois que a gente assiste, tem coisas que a gente não conseguiu pegar na hora, depois a gente vai lá e pesca e é uma bênção, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 4, Provérbios capítulo de número 4, você sabe a dica, né? Mais ou menos no meio da Bíblia você tem Salmos, depois de Salmos, Provérbios. Provérbios capítulo 4 tem sido o texto de base de todo esse estudo e até o final vai ser nele também. Nós estamos embasando nesse texto, não só nele, mas ele é o principal aqui. É primordial para a gente guardar esse entendimento. Provérbios capítulo 4, versos 7 ao 9, acompanha aí na sua Bíblia. Se possível, marque. Esse é um dos textos que deve estar destacado na sua Bíblia, tá certo? Diz assim a palavra de Deus: a sabedoria é a coisa principal. Se alguém te perguntasse, vem cá, não contando as coisas espirituais, falando das coisas rotineiras, cotidianas, do dia a dia, o que é a coisa principal? Diz a Bíblia: a sabedoria. Você não tem problema financeiro, você não tem problema familiar, você não tem problema sentimental, conjugal. Na verdade, os problemas, todos eles, nós podemos resumir e dizer: todo problema é um problema de falta de sabedoria. Se você faz o sentido oposto, indo até a raiz, você vai observar que todo problema ele se origina na falta de sabedoria. Não estou dizendo e não quero que você entenda que por buscar a Deus, por se dedicar na palavra, você não vai ter problemas. Não é isso que eu estou afirmando, mas estou dizendo que é possível nós aprendermos na palavra de Deus e minimizar o máximo possível, diminuir o máximo possível a quantidade de problemas na nossa vida quando nós agimos com sabedoria. Tá claro? Então o texto diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, com todas as suas finanças. Adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Amém? Marque esse texto, e agora preste bem atenção. Eu sei que dá uma vontade de continuar lendo, né? Em casa a pessoa não tem tempo, aí quando chega na igreja é gostoso, vai seguindo os versículos. Dá uma paradinha aí para você poder acompanhar bem aqui, em nome de Jesus. Mas irmãos, eu não sei se é impressão por causa da máscara, mas eu olho, alguns de vocês estão com uma cara tão séria. Olha para o irmão aí, tão assim, uma cara tão séria que... Será que estão com raiva? É não, né? É concentração, né? Não, pastor, eu estou concentrado aqui. Amém, amém. Diz para o teu irmão aí: não diga nada não. Vou agir com sabedoria, né? Queridos, escute, pessoal que anota, atenção. Existem pelo menos duas formas de se obter sabedoria. Quantas? Pelo menos duas, não são só duas, mas pelo menos duas estão em destaque, estão em evidência sempre.
duas formas de se obter sabedoria. Diga comigo: erros e mentores. Mais uma vez: erros e mentores. Semana passada nós aprendemos bastante sobre mentor, sobre mentorear. O que é o mentor? É alguém que é designado para a nossa vida, para que nós possamos adquirir conhecimento. É o que comumente nós chamamos de discipulado. Amém? Discipulado. O mentor é aquele que discipula, que mentoria. Tá claro? Então existe pelo menos duas formas de adquirir sabedoria. Se a sabedoria é a coisa principal, e a Bíblia diz: olha, com tudo que você possui, adquira conhecimento, adquira sabedoria. Então, a Bíblia dá essa deixa, essa dica. E como que eu faço então para adquirir sabedoria? Então vamos lá, duas formas básicas. Quais são? Erros e mentores. Anote: erros produzem dores, perdas e, por fim, experiência. Todo erro é assim. Ele produz dor ou perda, às vezes os dois juntos, mas depois uma experiência. E essa experiência é evidente que nos faz ter ciência de algo, conhecimento de algo, sabedoria. Por exemplo, não é comum você ver um adulto pegando um garfo, uma faca e enfiar na tomada. Pelo menos não em sã consciência. Concorda comigo? Concorda comigo? E uma criança pequena? Pode acontecer? Por quê? Porque ela ainda não teve a experiência que aquilo faz mal, que aquilo machuca. Eu não vou perguntar, pergunte você, o seu irmão aí. Você lembra do primeiro choque que você tomou? Lembra? Sabia que é uma das experiências que mais guardamos? É uma das experiências que mais nós guardamos, o primeiro choque. Ou pelo menos aquele mais forte. Não é? Você lembra, após isso, nem é tão necessário alguém chegar para dizer: não ponha o dedo na tomada. Basta dizer assim: isso dá choque, que a pessoa já fica esperta. Até o pequenininho, né? Já aprende que aquilo não se faz. Mas e o adulto? Quantas dores, quantas perdas nós passamos ao longo da vida simplesmente porque não tínhamos conhecimento que aquilo iria nos prejudicar. Olha aí para o seu irmão, não precisa dizer nada, só olha. Quantas dores, quantas perdas, quantas situações que, se nós tivéssemos o conhecimento que temos hoje, nós desviaríamos, passaríamos de largo. É ou não é? É ou não é? Mas eu preciso dizer o seguinte: tem pessoas que têm um outro conceito. Tem pessoas que acreditam piamente que errar é humano. Isso é muito propagado. Errar é humano. Pergunta para o irmão: e acertar? Isso é uma justificativa que alguns tomam para continuar fazendo coisa errada. Então entenda bem o seguinte, por favor, irmãos. Dá para sentir quando vocês estão mais ligados, mais atentos. Erre, mas aprenda. Aprenda. Amém? Só lembre-se que os erros produzem dor ou perdas, ou os dois juntos. Aprenda ou repita os erros e nunca passe para a fase seguinte da vida. Sabe os videogames? Sabe não, né? Ninguém sabe. Quem gosta de games, pelo menos aqueles joguinhos de celular, você sabe que há um princípio que rege
os videogames. Eles são divididos em situações, em etapas, em fases. Mas para você passar para a fase seguinte, você precisa vencer os erros. Não é assim? É ou não é? Para passar para outra fase, tem que vencer os erros. Ou seja, você tem que errar o mínimo possível. E quanto menos você erra, mais você se torna apto a passar para a fase seguinte, que é novidade para você, que é uma fase nova para você. E você vai errar novamente, mas vai aprender com aqueles erros para não cometê-los outra vez e assim passar de fase. Não é assim? Sim ou não? Na vida é muito parecido. Na vida é muito parecido. Pena é que tem gente que empancou numa fase. Pergunta aí pro seu irmão, que fase que você está? Tem gente que empancou numa fase, irmão, mas não vai nem, sabe? E ainda bem que na vida, na nossa vida, né, nem sempre os erros custam vida. Às vezes custam perdas financeiras, quebra de relacionamentos, mas em algumas situações a própria vida é envolvida. A própria vida da pessoa é envolvida. E tem gente que empancou na fase. Sabe por quê? Porque ela erra sempre nos mesmos erros. Por favor, eu não estou dizendo que nós somos inerrantes. Eu não concordo com o conceito de perfeição. Por mais santo que você seja, você não é perfeito. Eu não sou perfeito, ninguém é. Entende o que eu estou dizendo? Nós vamos errar na vida. Vamos errar. Isso é fato. Mas o que eu estou tratando é dizer que quando os erros acontecem, nós deveríamos abstrair deles toda a ciência, todo o conhecimento, toda a experiência possível para não repeti-los. Para não repeti-los. A não ser quando aquilo não depende de você, a não ser quando é uma situação que você não tinha como agir, interferir, você não se colocou lá, te colocaram lá. Mas quando depende de você, você não deveria passar por uma situação, preste atenção, sem aprender. Eu tenho um conceito comigo, eu erro, mas procuro só errar uma vez naquilo. Se não for possível, tiver que passar por aquela situação de novo, eu vou tentar minimizar o máximo possível, minimizar o máximo possível, para não estar repetindo erros que me causam dores, que me custam, sofrimento, que me impõem situações vexatórias. Não. Diz pro teu amigo aí, teu irmão aí, comigo, diz aí, comigo, eu só quero pessoas inteligentes. Agora eu pergunto para essa pessoa, você é inteligente? Eu descobri que burrice contagia, viu, irmão? Se tu começar a andar com gente meio tapado, tu fica também. Eu só quero gente inteligente comigo, meu irmão, gente que pensa, tá? Porque gente que não pensa vai sofrer. E se eu estiver junto? Você conhece gente assim? Você conhece pessoas maravilhosas que sofrem por causa de outros que são tapados? Misericórdia. Fala para essa pessoa, toma jeito aí. Toma jeito. E amém? Em nome de Jesus. Então, os erros, eles produzem sabedoria. Como? Através do sofrimento. Eu aprendi que aquilo dói, eu aprendi que aquilo é ruim. Na próxima vez, longe de mim, meu filho. Sai fora. Não vou mais errar onde já errei, porque aprendi a minha lição. Será que essa pessoa que está perto de você aprendeu a lição? Ou ela continua errando nos mesmos erros? Hein, gente?
Eu conheci uma pessoa que veio aconselhar comigo e disse assim: pastor, ora por mim. Eu falei: o que foi, minha filha? Não, pastor, porque parece que eu só atraio cafajeste. Eu falei: bem, não sei que tipo de imã você tem na sua vida, mas é escolha. Tem gente que escolhe os mesmos erros. Os sinais são aparentes, os sinais estão ali patentes, claros, mas a pessoa não muda. Ela continua daquela forma, parece que não aprendeu. A segunda forma de obter sabedoria, com mentores. Amém? Anote. Quem são os mentores? São aqueles que transmitem conhecimento sem a necessidade da dor. Mentores transmitem conhecimento sem a necessidade da dor. Então você escolhe como é que você vai aprender na vida. Você decide o como vai ser a sua trajetória de conhecimento. Através de dor e sofrimento ou através de aprendizagem. A escolha é sua. Tudo bem? Ficou claro, irmãos? Sim ou não? Sim. Anote. Mentores não são apenas conselheiros. Mentores não são apenas conselheiros. São pessoas a quem nós fomos designados para irmos com eles. Tem gente que nunca aprende isso. Tem gente que acha que mentores são pessoas, gabaritadas, pessoas de uma larga experiência, que apenas estão ali para nos dar conselhos quando nós precisamos. Negativo. Mentores não são apenas para dar conselhos. Mentores são colocados na nossa vida para que nós venhamos segui-los. Vou te dar um exemplo. Alguém aqui já andou, viajou de trem? Levanta a mão. Mais de uma vez? Eu era bem acostumado lá em Fortaleza com trem. A viagem é bem longa, do centro lá para onde eu morava, cidade de Maracanaú. É bem longe, é longe. Aqui eu fui andar de trem, quando eu me sentei que pensei, chegou. Eu falei: é rapidinho aqui, né? É bem rápido a viagem. Lá é demorada. Mas já andou de trem? Já, né? Me diga uma coisa, quem aqui, fala a verdade para mim, quem aqui, antes do trem começar a sua trajetória, você foi lá como é que chama aquela parte da frente do trem? Esqueci agora. Não, maquinista é o profissional, mas esqueci o nome da parte da frente que tem o motor, esqueci o nome. Mas você entendeu, né? Aquela parte lá da frente onde fica o maquinista, esqueci totalmente o nome daquilo. Depois eu lembro. Você vai lá no maquinista e fala assim: amigão, mostra a tua carteira aí. Me dê aí a sua ficha corrida. Me dê aí também seu nada consta. Porque eu não vou entrar num trem onde eu não saiba a vida do maquinista. É assim que as pessoas fazem? Ela simplesmente entra. Já viajou de ônibus? Quem? De ônibus? E o motorista do ônibus? Aí sim, né? Que é mais fácil, né? Você passa por ele para entrar, para descer. Aí você vai e pergunta, né? Me diga aí quantos anos de experiência você tem. Deixa eu saber aqui se você já teve algum acidente, que eu não vou entrar no ônibus de um motorista que eu não conheça. Quero saber se você já teve algum problema na justiça. As pessoas fazem isso? Sim ou não? Elas simplesmente entram. Já viajou de avião? Já foi lá na cabine do piloto? Ô pilota, vem cá, me diz aí. Agora ficou uma dúvida, nem sei se feminino de... Tem não, é piloto só, né? Você fala no piloto e diz: ei, deixa eu ver aqui seu brevet, deixa eu ver se você tem experiência, se você já teve algum problema. Irmãos, as pessoas não fazem isso. Eu só estou te lembrando do óbvio. Você muitas e muitas e muitas vezes já colocou sua vida na mão de pessoas
que você nem sabe quem são. Entende o que eu estou dizendo? Não tinha parado para pensar nisso, né? Quantas viagens de ônibus? Quantas? Imagine, viagem interestadual, intermunicipal. O motorista poderia ter dormido, cochilado, virado o ônibus. Isso acontece? Isso é possível de acontecer? Acontece muito. Você entrega a sua vida na mão de alguém que você não conhece. Mas quando se trata de mentorear, e principalmente nas coisas de Deus, aí as pessoas mudam totalmente. Aí elas se acham no direito de debater o ensino, de debater, sabe, se é ou não para fazer, se é ou não para seguir. Está compreendendo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? E isso faz total diferença na nossa vida. Ensinando sobre isso, uma vez uma pessoa chegou para mim depois do culto e falou assim: pastor, tem uma questão. Eu falei: pode falar, o que é? Não, porque eu não concordo muito com o que o senhor pregou. Não me conhece, né, irmão? Sabe de nada, inocente. A gente foi ter uma sala VIP ali, nós dois. Olha a minha cara de preocupado se a pessoa concorda ou não concorda com o que eu estou ensinando. A minha missão não é isso. A minha missão não é agradar, a minha missão não é, sabe, ser simpático a você. A minha missão não é, sabe, fazer com que você se sinta relaxado, se sinta bem. A minha missão não é essa. A bem da verdade, a maioria das vezes eu vou te incomodar mesmo. Vou tocar na ferida onde você não gosta. Vou mexer em lugares onde quase ninguém tem acesso. Por quê? Porque a bem da verdade não sou eu, é a palavra de Deus. Dela você não se esconde. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Deus te conhece muito bem. Então entenda, o mentorear no sentido bíblico, no sentido espiritual, não é fazer você se sentir bem, mas é fazer você chegar onde você deve chegar, mesmo que tire você da zona de conforto, mesmo que mexa, sabe, com as suas bases emocionais, psicoemocionais, espirituais, não importa, mas isso é importante. Alguém vai pensar assim: quer dizer, pastor, que eu tenho que seguir um homem? Se você conseguir seguir um ET, talvez funcione, né? Claro, meu irmão, é claro, um homem ou uma mulher de Deus, não importa isso, mas importa que Deus coloca na nossa vida mentores, para que nós sigamos até o propósito. Deixa eu te dizer para você que ainda hoje, eu sou pastor, já vai para 30 anos de ministério, ano que vem faz 29 anos de ministério, mas ainda hoje eu sigo mentores, ainda hoje eu volto às minhas bases para tirar dúvidas, para confirmar o entendimento, sabe, eu não tenho a falsa modéstia, e nem tampouco a prepotência. Eu procuro os meus mentores quando surgem dúvidas, quando surgem situações novas que eu nunca tinha experienciado antes. Isso não é demérito, esse é o processo normal, amém? Nas finanças é assim, no trabalho é assim, na vida é assim. Existem pessoas que sabem mais do que você, existem pessoas que têm mais experiências com você, do que você, e é sábio da sua parte estar perto delas para aprender. Terrível coisa é a pessoa que acha que já sabe, irmãos, porque então não tem mais espaço para aprender. Está me entendendo, sim ou não? Sim ou não? Eu queria continuar aqui
sobre a lei do reconhecimento, que nós demos uma pincelada semana passada, e vamos aprofundar um pouquinho. Nem vai dar tempo de concluir, eu acho que ainda faltam uns 2, 3 cultos para a gente concluir, ou 4, mas vamos adiantando aqui o que a gente puder hoje, tudo bem? Já estou vendo que o culto vai demorar um pouquinho mais do que normal, mas vamos embora, amém? Vamos lá então, continuando aqui sobre a lei do reconhecimento. Irmão, só recapitulando, nós falamos semana passada que aquilo que não tem reconhecimento sai da sua vida. Por favor, repita isso. Aquilo que não tem reconhecimento sai da sua vida. Mais uma vez, por favor. Aquilo que não tem reconhecimento sai da sua vida. Qualquer coisa, qualquer pessoa que não tem reconhecimento sai da sua vida. Não fica. Não fica. Simplesmente não fica. Mas hoje eu gostaria que você aprendesse que reconhecer a missão, a minha missão, a sua missão, é confirmar o desígnio de Deus na nossa vida. Diga comigo, reconhecer a minha missão é confirmar o desígnio de Deus na minha vida. Entenda, nós cristãos não acreditamos em destino, no sentido de futuro pré-determinado. Não é que o que você vai ser, o que você vai fazer, já está tudo traçado e você não tem como mudar, modificar, não tem como escolher. Nós não acreditamos assim. Existe até uma ala cristã evangélica que acredita nisso, né? Ou em parte disso, porque tem dois grupos, mas nós não acreditamos assim. Nós acreditamos sim que Deus sabe, porque Ele é onisciente, então Ele sabe passado, presente e futuro, porque para Ele é a mesma coisa. Enquanto nós operamos num período de tempo chamado Cronos, Deus opera num período chamado Kairos, onde o tempo, passado, presente e futuro, está no mesmo patamar. Nós cremos que Deus tem planos para a nossa vida, mas eu digo se vou ou não seguir esses planos. Está claro? Deus não predetermina as minhas ações, mas Ele predetermina as leis e as consequências das leis. Então, quando eu obedeço, eu tenho um benefício. Quando eu quebro a lei, eu tenho o julgamento dela. Deu para entender? Sim ou não? Mas eu continuo escolhendo. Para o bem ou para o mal, eu continuo escolhendo. Vamos aprender um pouquinho sobre o nosso desígnio, sobre a nossa missão. Quando eu falar a palavra missão, eu vou usá-la hoje para ficar mais claro para os novos. Mas lembre-se, é o mesmo que desígnio. Tudo bem? Mexe com o irmão e fala assim, acorda aí. Acorda aí. Dorme não. Se dormir, eu saio daqui, vou com o microfone e bem pertinho de você e vou dizer amém. Eu vou mandar bater uma foto. Você assustando. Vamos lá? A minha missão, se você puder anotando isso, anote. A minha missão me distingue de outros. É a minha missão que me torna diferente de outros. Eu acho lindo, irmãos, por exemplo, pastor Silas Malafaia pregando, eu assisto desde criança. Pastor Silas é quase meu pastor, porque eu assisto desde criança, desde pequeno. Pastor Silas promoveu um trabalho com pastores chamado Escola de Líderes, Slavec. Eu fui a todas. Amo aprender. Amo aprender. Eu acho lindo a maneira que ele prega. Eu nunca preguei igual. Eu olho, por exemplo, o pastor muito bacana que eu assisti quando era pequeno, faz muitos anos que eu não assisto, mas eu assisti muito quando era pequeno, chamado pastor Napoleão Falcão, pregador eloquente, poderoso na palavra. Nunca preguei igual. Eu olho o pastor Cláudio Duarte, me acabo de rir. Acho muito legal. Não consigo fazer igual.
Por quê, pastor? Por quê? Porque a minha missão me torna diferente dos outros. Amém? Engraçado que uma pessoa me chamou uma vez e falou assim: pastor, você vai pregar lá na igreja, mas a minha igreja é igreja pentecostal, e pentecostal assim, mas sabe, eu falei, eu entendi, do reteté, né? Ele falou, aí pastor, vê se você prega assim uma pregação assim. Eu falei, irmão, chama outro. Chama outro, porque eu só sei pregar assim. Eu só sei ensinar. Entendeu o que eu estou falando, Fiona? É a minha missão, meu filho. Ela me distingue de outros, não tem jeito. Você está me compreendendo? Então não tenta ser como os outros. Não tenta ser, não precisa. Você pode até ter coisas parecidas, mas não vai ser igual nunca, porque a sua missão vai fazer você ser único nessa vida. Não vai ter ninguém igual a você. Fala a verdade para mim. Você já conheceu uma pessoa que fazendo um feijão é um desmantelo o negócio? De bom eu estou falando. Feijão assim que você, ele purinho, um pouquinho de arroz, umas 2 colheradas de farinha. Eu sou sertanejo, né? Meu farinha não falta. Tá bom. E perguntar assim, e a carne? Se tiver, traz, mas se não tiver, vai assim mesmo e só na glória, só na bênção. Que a pessoa faz um feijão. Fala a verdade para mim, quem não sabe fazer feijão? Pastor, eu não acerto. Olha, eu boto tudo que eu vejo o povo botando. Quando eu vou ver, o negócio está meio insosso. O caroço sai meio duro. Não fica aquele caldo grosso, gostoso, fica aguado, parece uma sopa. Porque tem gente que nasceu com aquele dom. É ou não é? É ou não é? Tem gente que faz um bolo, irmão, em casa. Que misericórdia, o negócio é bom demais, tá dando fome. O negócio é bom demais. Tem outros que vai fazer o bolo. Aquilo, meu irmão, depois que sai do forno, tá? Parece que o devorador deu uma sugada que já desceu a metade. É ou não é? Aí você tira, dá para fazer assim com ele, ó. Se jogar um pedaço daquele negócio na testa de uma pessoa cai. Não dá jeito. Você está me entendendo, sim ou não? Tem gente que tem um dom para aquilo. Dom. Tem gente que pega um lápis, irmão, começa a rabiscar. Você olha assim e fala assim, menino, como é que pode isso? E tu desenhando, vai para o irmão, e tu desenhando. Quando alguém diz assim, faz um desenho de você aí. Imagina tu desenhando a si próprio. Ia ser igual o desenho de pequenininho, Ana. Aquela bolinha com um pauzinho assim. Ana, não consegue. Porque você é único. Diz para o teu irmão, você é único. Única. Nunca houve ninguém igual a você. Nunca. Deus é tão maravilhoso que nunca houve, nunca haverá. Sua impressão digital é um mistério para a ciência até hoje. Porque entre bilhões de pessoas nesse planeta, ninguém tem a sequência que você tem. Sua digital, ela é única. Única. Foi descoberto que os desenhos da sua íris, do seu olho, é único. Hoje serve como medida de segurança. Ninguém tem igual a você. Ninguém. Você pega irmãos gêmeos idênticos, eles têm a íris própria, parecida, mas não igual. A impressão digital é própria. Você está me entendendo? Diz essa pessoa, põe na tua cabeça, diz assim mesmo, põe na tua cabeça, que não tem nessa vida, nesse mundo, ninguém igual a você. Só isso já deveria bastar para você dizer assim, poxa, glória a Deus, hein? Glória a Deus. Quem eu sou e o que eu faço, ninguém faz igual. Ninguém. Amém? Amém? Amém. Ninguém.
Se você tiver intimidade, olhe para o seu irmão, para a sua irmã, ou para a sua irmã e diga assim: até tua chatice é única. Ninguém consegue ser igual a você. Não, eu te falo a verdade, tem gente que quando está com raiva é bonitinho, já viu? Tem gente que quando está nervoso fica bonitinho, irmão. Aí te dá vontade de fazer raiva, porque é bem bonitinha a pessoa, com raiva, né? Zangada assim, batendo os pés. Você fala assim, é engraçado. Você é único. A sua missão distingue você de qualquer outro. Escute, a minha missão decide como eu ouço. Eu não estou falando da interpretação auditiva, das vibrações no ar que são captadas pelo tímpano e interpretadas pelo córtex cerebral. Não disso que eu estou falando, não. Eu estou falando a maneira como você interpreta o que você escuta é única. E a sua missão é que decide isso. Por exemplo, você vai até achar chato. Lá em casa eu acho que o povo acha. Porque quase tudo que eu falo ou tem uma ligação bíblica ou com a psicologia. Sou casado com a pedagoga. Já quantas vezes no carro ou em casa, tá? Ela fala assim: isso aí, um filme. Olha, isso aí dá até para usar na sala. Eu falei: como? Na sala? O pessoal na gravação, não estou falando de filme de serial killer, tá? Fica tranquilo, tá? Não vai usar isso na sala. Mas, sabe, a pessoa, ela traz. Pessoal que gosta de política, pode ver, vai conversar com a pessoa que gosta de política. Tu dá uma bobeira, ela bota a política no meio. Você fica até assim olhando. Mas para ela faz sentido. Porque tudo que ela escuta com um viés que é determinado por sua missão. Você está me entendendo, sim ou não? Por isso que você vai me ouvir falar tanto sobre sabedoria. Por isso que em qualquer mensagem, em qualquer pregação minha, você vai ouvir falar do amor de Deus ou da sabedoria para viver bem na terra. É minha missão. Amém? A minha missão decide os ataques contra mim. Eu sei porque sou atacado. Eu sei porque que sofro perseguição. Porque esse tipo de ataque, porque esse tipo de perseguição. E você vai dizer assim: meu Deus, o que é isso? As coisas que eu mais tenho raiva são as que mais acontecem. Olha para o seu irmão e fala assim: por quê, hein? Fala para mim aí. Mesmo. Quem tem raiva de ter que repetir a mesma coisa toda a vida? Eu tenho raiva. Eu não entendo como é que pode. Eu já disse, eu já falei. E a pessoa está se tremendo. Eu já disse. E vou dizer de novo. Segura na mão dessa pessoa e depois você passa álcool. Segura na mão aí. Diz para essa pessoa, você vai dizer de novo, e de novo, e de novo, e a vida inteira, porque aquilo só incomoda você. Os outros não estão nem aí com aquilo, mas incomoda você. Por isso é que você tem essa luta. A minha missão decide quem são os meus inimigos. É o meu tipo de missão que decide os ataques contra mim e decide aqueles que me atacam. Por que essa pessoa se levanta contra mim se eu nunca fiz nada contra ela? Por que essa pessoa tem inveja da minha vida? Você está me entendendo, sim ou não? Sim ou não? Unge a tua casa, meu irmão. Porque às vezes tem gente que tem uma inveja tremenda da tua casa. Tem uma casa igualzinha, mas a pessoa se dá para notar. Vou te provar. No horário costumeiro de você sair, ou para o trabalho ou para casa, você sai de costa. Faz conta que está fechando a porta ou o portão.
e olha para trás bem ligeiro. Tem gente lá olhando. Tem gente que nem se controla, irmão. Você vai sair ou vai chegar e a pessoa paralisa, olhando. Você está me entendendo? Sim ou não? Cuidado, irmão. Unge aí. Atenção a isso. A minha missão dá foco, produz foco aos meus alvos. Repete isso. A minha missão dá foco aos meus alvos. Olha, um pecador que tem foco, ele provavelmente vai vencer mais do que um crente sem foco. Repito, um pecador que tem foco na vida, provavelmente ele vai vencer mais do que um crente sem foco. E é a sua missão que vai dando foco à sua vida. Vamos fazer um exercício rápido. Novamente, pegue na mão dessa pessoa. Tem algo ali. Por favor, a pergunta eu vou fazer e você vai responder bem rápido. Tem que ser rápido. Em menos de 10 segundos você tem que responder, tá bom? Prepara aí, respira. Isso. Responde para essa pessoa que está aí, não é para mim. Responde para ela. Quais são os seus principais planos para daqui a 10 anos? Vai, responde. Quais são os principais planos para daqui a 10 anos? Tem gente que não tem. Ou é genérico, vou vencer na vida. Isso não é foco não, meu filho. Isso é disperso. Como você vai vencer na vida? Como? É igual político, falei político, é igual político. Se eu fosse político, Deus me livre e me guarde. Se eu fosse político, não sou contra a política não, tá? Eu não sou apolítico. Eu não sou contra a política. No sentido de bem da polis, no sentido de bem da cidade. Acredito que tem que ter, tem que existir. Mas eu falo, eu não, eu tenho chamado, eu tenho ministério, eu tenho foco. Se eu fosse político, imagine, candidatei a vereador, ganhei, Vanusa cuidou da minha carreira política, aí eu ganhei, né? Aí vou botar um projeto de lei, aí bota assim, lá, lei, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, barra não sei quanto, não sei quanto, diz não sei o que, não sei o que, não sei o que, dá outras providências, eles dizem assim. Aí botei lá, vai ser construído em cada bairro um centro social de ação com 10 piscinas olímpicas, com curso de línguas grátis, inglês, francês, espanhol, alemão, né? Mandarim e hebraico. Grátis, né? Serão doadas 10 cestas básicas por família, por mês. Lindo, eu posso botar o que eu quiser na lei. Isso não adianta nada. Porque os outros vão ver e vai dizer assim, sim, lindo. E o dinheiro sai da onde? Entendeu o que eu estou falando? Sai da onde o dinheiro? Esse é o principal. De onde o recurso vem. Porque eu tenho que ter foco para isso. Não basta dizer, eu vou fazer. Sim, você vai fazer? Como? Isso é foco. Tem gente, irmãos, eu não quero ofender ninguém, mas eu preciso falar a verdade. Tem gente que já passou dos 30. Tem outros que já passaram dos 40. E ainda não tem foco. Ainda não sabem quem são, não sabem o que tem que fazer. Tenta uma coisa, tenta outra. Não estou falando que é errado você tentar mudança. Não estou falando que é errado você tentar coisa nova. Estou me referindo especificamente àquelas pessoas que você nota claramente que ela tira para todo lado, mas não avança em nada. Em nada. Porque ela não tem foco na vida. Foco na vida. Pergunta quem estuda se é fácil. Pergunta. Se não paga um preço. Se a pessoa não tem que abdicar de certas coisas, de certos momentos, para poder focar no estudo. Mas tem uns não que acham que cai de graça na vida.
Eu sou de um tempo, sou de uma geração, irmãos, que diziam assim: se você não estudar, você vai varrer a rua. Você lembra disso? As pessoas diziam, os mais velhos: se você não estudar, você vai ficar varrendo a rua. Hoje, as pessoas dizem assim: vamos estudar para varrer a rua. É, não é? Queridos, você não tem ideia de quantas pessoas de curso superior fazem concurso para gari. Não quer ser, pelo amor de Deus, não estou insinuando que é uma profissão indigna. Eu só estou dizendo que naquela época era das mais simples, que se exigia menos qualificação. Hoje é o contrário. Hoje você disputa com gente de nível superior para uma vaga de um trabalho, né, mais simples. Então não está brincadeira o negócio, tem que ter foco. Entende isso? Sim ou não? Amém, irmãos? Escute, quanto mais nítido é o seu alvo, maior será a sua fé. Repete: quanto mais nítido é o meu alvo, maior é a minha fé. Vocês falaram muito fraco, vamos mais forte. Quanto mais nítido é o meu alvo, maior é a minha fé. Você tem que ter um alvo definido. E quanto mais nítido é esse alvo, maior será a sua fé. Escuta uma coisa, irmãos, eu tenho algo comigo. Por exemplo, quando eu tenho um projeto, quando eu tenho um propósito, eu costumo colocar aquilo diante de mim o tempo todo. O tempo todo. Tá. Manuel, eu já sei o modelo do meu próximo carro. Já sei. Pergunta para a pastora. Pergunta para ela. Depois que eu decidi, depois que eu disse sim, é esse que eu quero. Irmãos, o tempo todo parece uma perseguição. Tem um modelo daquele na minha frente. Pergunta para ela quantas vezes eu digo: olha, Carla, olha aí, Carla. Tem hora que eu anoto e ela fala assim: já sei. Mas eu vou alimentando a minha imaginação. Eu vou alimentando a minha esperança. Eu vou colocando aquilo e dizendo: vai chegar, vai dar certo, vai dar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Tem uma mulher perto de você? Pergunta para ela, só mulheres, homem não pergunte isso, só as mulheres perguntem assim: quando você vai escolher teu parceiro para a vida, você também faz assim? Ou é no uni do unité? Irmão. Os irmãos ficaram sérios agora, eles aí. Pastor, está dizendo o quê? Eu não estou dizendo nada, eu só estou dizendo que aquilo que eu quero para o futuro, eu já imagino antes. Eu já olho e falo assim: é isso que eu quero para a minha vida. Amém? Irmãos, escute uma coisa. A nossa mente, ela tem muitos processos. A gente chama cognição, aprendizagem, memória, interpretação, muita coisa. Mas existem dois processos que são importantíssimos para a fé. Quantos? Importantes para quê? Para a fé. Anote: a memória e a imaginação. A memória e imaginação. A nossa memória, ela acessa, obviamente, o passado. Memória, o que passou. A imaginação projeta futuro, o que ainda não aconteceu. Está claro isso? Está claro, sim ou não? Quando eu busco ajuste do foco da minha missão, na minha vida, eu utilizo esses dois processos: memória e imaginação. Mas de que maneira, pastor? Eu preciso que você aprenda hoje, porque alguns fazem isso errado. Quando eu falo
memória, eu vou buscar no passado alguma coisa. Mas o que mais as pessoas buscam no passado? Sofrimento. Escute isso que é importante. Muita gente busca na memória, na lembrança, sofrimento. Vou te provar isso. A memória, ela pode ser mais dura, mais escravizadora do que o próprio fato em si. Principalmente as mulheres sofrem com isso. Principalmente as mulheres. Não só, mas principalmente elas. Se você é casado, se você é namorado, se você é noivo com uma mulher, ou pretende um dia, hoje está tudo tão moderno, tem uns que nem pretendem mais, mas se pretende, atenção, isso é importante. Nós, homens, temos uma memória emocional muito diferente da delas. Muito, mas muito. Se você discutir com a sua esposa, a sua noiva, a sua namorada de manhã, é capaz de meio-dia você nem lembrar mais daquilo. Você nem lembra mais. Ela fica remoendo aquilo o dia inteiro. Chega de noite, você não lembra mesmo daquilo. Aí lá vem você, olha para ele aí, olha para ele, olha para ele. Lá vem você com um cheirinho, cosquinha, agarrãozinho, e ela sabe lá, sai daqui, não quer cadeira não. Aí você começa a estranhar. Como é que tem? O bicho mordeu, foi você. Foi você que mordeu. Só que você já esqueceu. E ela não. Porque toda vez que ela lembra, ela sente igualzinho. Só que aqui vai aumentando. Vai aumentando. Porque ela pensa assim: eu deveria ter dito isso, aquilo outro. Por que eu fiquei calada? Por que eu suportei isso? Tá pensando o que de mim? E se ela conta para uma amiga, meu filho? E a amiga bota fogo na fogueira. Lenha na fogueira, perdão. Fogo já tem lenha. Mulher, tu aguenta isso, tá muito besta. Se fosse eu, ele não diria isso comigo de jeito maneira. Aí a outra vai lá, é mesmo, né? É. Aí tu chega em casa pensando, só love. E ela olha para você e está escrito na sua testa: a próxima vítima. E a mulher consegue reviver muito. Irmãos, ela é capaz de buscar um negócio que você fez há 10 anos, 6 meses, 2 semanas, 1 dia e 3 horas atrás. Ela busca aquilo lá, com detalhes. E você é capaz de jurar que você mesmo fez aquilo, não. Eu disse isso? Eu mesmo não. Aí pronto, ela vai dizer: você está me chamando de mentirosa? Aí desbandaia tudo, meu filho. Você está entendendo, sim ou não? Está compreendendo? Então nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para acessar corretamente as memórias. A Bíblia fala sobre isso? Fala. Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias. Você não estava em Provérbios? Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? Aí você passa Isaías, Jeremias e Lamentações, tá? Isaías, Jeremias, Lamentações. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações de Jeremias. Lamentações capítulo 3, verso 21. Eu vou ler aqui na versão de Almeida, revista e atualizada. Esse é daqueles versículos-chave que precisa estar marcado na sua Bíblia, tá? Você vai estar marcado. Lamentações capítulo 3, verso 21 diz: quero trazer à memória o quê? O que pode dar, o que me pode dar esperança. Eu vou acessar minha memória e de lá eu vou trazer o que pode me dar
esperança. Não é para você ficar no canto da varanda da saudade, lamentando, chorando, me perdoa a expressão, roendo. Pelo amor de Deus, meu. Pelo amor de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou trazer memória sim, mas eu vou trazer à minha memória o que me dá esperança. Amém? Irmãos, vamos completar isso. Porque alguns vão dizer assim, pastor, é legal trazer memória o que traz esperança, mas eu não passei só coisa boa na vida. Eu passei tribulação também. E quando eu passo tribulação, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer para não lembrar? Vamos ver na Bíblia. Lá no Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos, capítulo de número 5. Depois de Atos. Capítulo 5. Eu preciso ler com você isso. Quem achou, diga amém. Diz assim, a partir do primeiro verso: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, o favor não merecido, na qual estamos firmes e nos gloriamos em quê? Na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos em quê? Nas tribulações. Olha isso. Nos gloriamos, nos alegramos em quê? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência a esperança. E atenção, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Não traz confusão. Amém? Então, quando você está pedindo a Deus paciência, te prepara, porque para vir paciência, primeiro vem tribulação. Tem tribulação, mas vai chegar na esperança. A esperança não traz confusão, em nome de Jesus. Então, pastor, e o problema, e a dor, e o sofrimento que eu passei? Meu filho, glória a Deus por isso, passei. Experiência que eu tenho agora, experiência. Eu posso chegar e dizer, eu dei o meu melhor, eu discipulei, e um dos meus discípulos me ameaçou de morte. Não foi fácil passar por aquilo. Não foi fácil você dedicar tempo a uma pessoa, ensinar, instruir, e depois que se fortalecem, vem para cima. Mas passei. É uma experiência que está comigo. Boa, nem um pouco. Mas o que eu lembro é que Deus cuidou de nós. Amém? Essa mesma pessoa nos encontrou, eu e um grupo de obreiros, no meio da rua, caiu de joelhos e me pediu perdão. Estava escrito isso lá na palavra. Lá em Apocalipse diz, eu vou fazer que venham, se prostrem a seus pés e saibam que eu sou contigo. Está lá na palavra. Amém? Está lá na palavra. Se levanta, mas cai. É lindo ter essa experiência. E escute isso. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que vai passar impune, incólume? Não vai. Não vai. Quem quiser que se engane, mas não passa impune. Deus é justo. Deus é justo. Não acho que o amor de Deus, sabe, é como as pessoas acham, como as pessoas pensam, não, Deus entende. Tem nada a ver de entender ou não. Se levanta contra os ungidos de Deus, paga preço. Mas sabe qual foi a maior experiência que eu tive com aquilo?
Foi aqui dentro. Aquela ebulição de emoções. Sabe a vontade de dizer umas poucas e boas? Sabe, de pegar a pessoa e dizer, é agora. É agora. E o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus dizer, quieto. Fica quieto. Amém? Eu nunca pedi vingança. Eu sempre peço justiça. Mas cuidado, porque pedir justiça é você entrar na balança também. Amém? Você entra na balança, Deus vai medir você também. Mas fica tranquilo, porque Deus disse, minha é a vingança. Não sei para quem foi, mas foi. Amém, queridos? Escute. Lembre de Davi. Quando Davi chega diante dos exércitos de Israel e vê Golias, por 40 dias ele havia dito, me dei um homem. E as más línguas dizem que talvez Golias não era lá tão macho assim, porque ficar 40 dias pedindo um homem, é um negócio esquisito, estranho, mas ele ficou 40 dias pedindo, me dá um homem, me dá um homem. E ninguém quis lutar com ele. Chega Davi, e ele se informa, vem cá. Alguns caíram, ficha, né? Vem cá. O que vão fazer com quem lutar com ele? Diz para o teu irmão, não entre em guerra à toa. Davi perguntou, qual o benefício? Se eu entrar nessa guerra, o que é que vão fazer? Disseram para ele, olha Davi, quem lutar com ele aí, não precisa nem ganhar, só lutar. Quem lutar com ele aí, tá? O rei vai isentar de imposto. O rei vai dar a mão da filha em casamento. E a família dele também nunca mais vai pagar imposto não. Davi disse, é comigo mesmo. Por dentro. Amém? Quando o rei vê quem é a peça, era o mesmo menino que tocava a harpa para ele. Menino, meu filho. Eu imagino, eu sou nordestino, eu sou do sertão, eu imagino Saúl dizendo assim, ai, tá quieta, rapaz. Ai, tá quieta. Lutar com o gigante. Viu que não convencia. Porque Davi, naquele momento, atenção, lembra que eu falei do foco? Lembra que eu falei da missão? Davi acessa a sua memória. E na memória de Davi estava, eu venci um leão e um urso. Dá para mim. Dá para mim. Amém? Ele não foi trazer a memória que no dia da festa não lembraram dele. Ele não foi trazer a memória que no dia que o profeta estava lá para ungir um rei, nem lembraram de chamá-lo. Ele trouxe a memória lá atrás, as suas experiências particulares, as suas guerras em particular, que ninguém viu, que ninguém soube, mas não são à toa. Deus está vendo. Elas são necessárias. Ninguém sabe a dimensão da sua dor, ninguém percebe, sabe a gravidade do seu problema, mas Deus está vendo. É experiência para você. Você vai passar por isso, e isso vai ficar marcado na sua vida como experiência. E diz então a palavra de Deus que ele vai. Mas olhe, quando o gigante vê Davi, diz, sou eu algum cachorro, algum cão, para você vir lutar comigo com pau e pedra, rapaz. Vem para cá, vem. Vou arrancar tua cabeça, vou dar tua carne às bestas do campo e às aves do céu. Mas escute isso, lembre que eu falei, a sua missão define a forma como você escuta as coisas. Davi não recebe aquilo como algo pesado, como ameaça. Davi recebe aquilo como incentivo. Amém? E ele agora não acessa mais a memória, ele acessa agora a imaginação, o futuro. Olha o que Davi diz assim, ei, vem para cá que eu vou arrancar tua cabeça, eu vou dar tua carne às bestas e às aves. Ele já via aquilo acontecer, antes de acontecer. Amém? Amém? E Davi vai correndo em direção ao Golias.
E eu imagino os soldados aqui ao redor, me permita minha conjectura, eu imagino os soldados tudo dizendo, tadinho, lá vai bichinho, quer ver? Sabe quando a pessoa fica, eu não sei você, mas tem gente que fica assim, né? Por exemplo, você vê um carro vindo em direção ao outro, você já fica imaginando, quer ver? Eu acho que já estava todo mundo dizendo, coitado, quer ver? Olha o tamanho da lança do homem, só a ponta da lança pesava 12 quilos, vixe, misericórdia. Quer ver? Morreu. O outro do outro lado devia estar dizendo assim, menino, olha o tamanho desse gigante. Olha o gigante. E eu imagino Davi olhando para o gigante, enquanto os outros diziam, olha o tamanho desse homem, Davi dizia, olha o tamanho dessa testa. Uma testa dessa não dá nem para errar, meu filho. Dá para tirar até correndo. Amém? Você nem parar para tirar o tamanho da testa desse homem, não tem nem como errar. E não dava para errar mesmo, e não teve como errar. E foi uma pedra só. E o gigante caiu. Amém? Cuidado como você está ouvindo. Cuidado como você está ouvindo. Não deixe isso descer para o seu coração como, sabe, estrutura abalada, terra arrasada, negativo. O outro não determina o fim do seu propósito. O outro não determina o fim do seu projeto. Isso não pode acontecer. Você determina. Você diz como vai ser quando você está com foco. Por favor, diga para alguém perto de você está precisando ouvir isso agora. Diga para essa pessoa, pare de acessar as memórias de maneira errada. Para com isso. Pare de acessar a memória de maneira errada. Só traz dor, só traz angústia. E revive aquilo de novo. Porque a pessoa falou assim, pastor. Porque a pessoa falou assado, pastor. Dane-se o que ela falou. Dane-se. Não importa o que está escrito na palavra a seu respeito. Não o que ela falou. Ela não determina a sua vida. Ela não determina o seu futuro. Não determina. São suas escolhas. Suas escolhas escolhem o seu futuro. Suas escolhas é que vão moldando o seu futuro, não as pessoas. Amém? Escute uma coisa e encerra agora. Você precisa parar de ouvir pessoas que não te reconhecem. Vou dizer de novo, até entrar no seu coração. Você precisa parar de ouvir pessoas que não te reconhecem. Lembre, eu falei, o que não reconhece tem que sair da sua vida. Eu não perco tempo com um amigo, eu não perco tempo com um parente, eu não perco tempo com ninguém que não reconhece o meu chamado. Ninguém. Pode ser grande ou pequeno, eu não perco tempo. Eu tenho parentes, irmãos, que me tratam com todo respeito. Eu tenho parentes que me chamam pastor e eu não obrigo nenhum deles a fazer isso. É um protocolo que eu não posso obrigar a fazer. Muitos deles me chamam Ricardo. Eu tenho tios, olha a revelação. Eu tenho primos que chamam Richard, até hoje, desde criança. Meu nome é Ricardo Ney, sobrenome Barbosa Sabino. Alguns me chamam Richard. Muitos colegas me chamam Ney. Vários pastores chamam pastor Ney. Alguns chamam Sabino. A maioria chama Ricardo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do reconhecimento do meu chamado, reconhecimento da minha missão. Eu não perco tempo com quem não reconhece a minha missão, porque é exatamente isso, perca de tempo. Está perdendo tempo, perda de tempo. Não perco, de jeito maneira. Reconhece? Vamos comigo. Quer conselho? Quer? Senta aqui, vamos aconselhar. Não quer? Deus te abençoe, querido. Eu tenho mais o que fazer. Porque se você parar, se você se enganchar com toda situação onde a pessoa não te reconhece, você não está sendo sábio. Sabe por que eu sei disso? Sei porque aprendi que ninguém muda ninguém. Não adianta. Você pode tentar, você pode forçar, a pessoa não muda. Ela só muda quando ela muda aqui. O apóstolo Paulo diz: transformai-vos
é um processo pessoal. Olha a conjugação do verbo. Transformai-vos, vos transformai, é uma ação sua, não é de fora para dentro. É metanoia, é uma mudança de mentalidade. E ela não muda para o que vai ser, ela muda para o estado original. Diz Paulo: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Não é o outro que diz, é Deus. Amém? Amém? Isso quer dizer que eu não escuto? Escuto. Isso não quer dizer que eu não oro? Oro. Eu estou falando que eu não perco tempo. Eu não deixo o tempo que eu devo investir com as pessoas que me amam para gastar aquele tempo com as pessoas que não me reconhecem. Eu não faço isso. Não faço. A minha mente ocupada com crescimento o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Está aqui a Santa, minha esposa. Ela diz assim, é tão engraçado, irmã, tão bonitinho, é fofo. Ela diz assim: vá dormir, vá descansar um pouquinho. Pergunta para ela da minha inquietação. Aí eu me deito. Daqui a pouco eu me levanto. Eu digo: como eu vou lá, tá olhando para o meu teto, balançando. Se eu não estou com sono, eu quero aprender alguma coisa. Eu acho que eu estou ficando um pouco doido, irmão, porque esses dias eu estava assistindo a aula de física quântica. Eu quero aprender, eu quero saber, amém? Não é que eu não descanso, não penso que eu tenho insônia, não tenho não. Mas eu quero aprender, eu não vou perder meu tempo pensando: ai, fulano não quer saber de mim. Ai, fulano falou mal de mim. Meu filho, eles falam se eu faço certo e falam quando eu faço errado. Então, já que vão falar de todo jeito, é só o contrário, eu acho que é propaganda grátis. Você está entendendo? Está entendendo? Será que eles já falaram tão mal de mim que as pessoas vieram saber se era verdade? Vieram saber, vou lá para saber que pastor é esse, que o pessoal fala tanto misericórdia. Aí vem aqui, escuta a palavra. Aí fica. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Diz para o teu irmão assim: foco. Foco. Quanto mais claro, maior será a sua fé. Diga: foco. Não traga do passado nada que adoece a sua alma. Diga: foco, alvo, para que você possa seguir e vencer. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Oh, aleluia! Glória a Deus. Amém? Eu tenho tanta certeza que essa mensagem entrou no seu coração, irmão, que quando você lembrar de mim, você vai lembrar de um foco. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Você que assistiu essa mensagem, eu gostaria que você nos ajudasse a fazê-la chegar no coração de outras pessoas. Estou pedindo, quer abençoar nosso ministério? Se inscreva no nosso canal no YouTube e compartilhe essas mensagens com quanto você puder. Isso será de grande valor, porque vai me ajudar a apregoar a palavra do Senhor para muitas e muitas mais pessoas, em nome de Jesus.